Capricórnio, a nova postura que você assumiu ou assumirá muda tudo ao seu redor. E isso muda totalmente o jogo, vira de uma vez a situação. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos capricornianos. É uma leitura bônus. Quase que essa leitura hoje não sai, mas eu sei que tem muitas pessoas aí que estão esperando. Mas estou aqui para vocês, né? Inteira. Sobrevivi ao dia. Olha, tem dias que a gente que testam, né? A gente, né? Hoje foi o meu dia. Olha, gente, bizarro. Mas estou aqui, tá? Estou aqui, vamos abrir esse jogo, tá? Até porque é do meu interesse também. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu sou uma capricorniana, certo? Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificação para não perder as leituras, me ajudem a fazer esse canal crescer. É de extrema importância para que mesmo em dias assim como hoje eu diga, não, vale a pena estar lá, tem gente me esperando, o pessoal interage, o pessoal merece, vocês merecem muito, né? Mas, enfim, hoje era um dia que forças, sabe? Quando tudo dá, tudo muito confuso, tudo muito trancado, hoje foi o dia assim. Mas, enfim, vai ser um pouquinho mais tarde, tudo bem, tá aqui a leitura, tá? Vamos ver aí, meus queridos, essa nova postura, né? O que tem aí? O Hierofante. O que mais? O Hierofante. O que mais que nós temos aqui para Capricórnio? Tarozinho de Oxo. Eu também não tô para brincadeira hoje. A Imperatriz. Se é pra gente saber aqui, vamos entrar num negócio profundo aqui. O Mago, a existência. O que acontece aqui, Capri? Nova postura, tá? Deixando ir. Ó, a gente tá falando isso aqui, ó, tá? Totalmente. O que tem esse passado aqui? Eu sabia, o tarô de Oxo, quando eu sentei aqui e né, senti, o tarô de Oxo, eu disse, tá, lá vem enredo, né? Lá vem conversa. E tá aqui. Ó, vamos lá. O que tá no fundo do maço? Primeira carta, deixando ir, 8 de copas, tá? A gente tá deixando esse passado para trás. O que a gente tá deixando para trás? Vamos começar do princípio? Acho que é o ideal, né? 5 de ouros, tá? O 4 de ouros, a carta do avarento. Então, medo de crescimento, medo de avançar de alguma forma. Essa carta aqui é uma carta muito de retenção, de medo, de fazer as coisas mesmo, entendeu? 6 de ouros, a carta da concessão. Então aqui muitas pessoas estavam aí presas a outras, de repente, ou as coisas não circulando porque o medo de avançar era muito grande, tá? E o 5 de ouros. Então aqui nós temos uma trinca, só por isso eu já ganhei o jogo aqui, né? 5, 6 e 7 de ouros. 5, 6, 4, 5 e 6 de ouros. Eu jogava pife com meu avô quando eu era criança, né? Então era o único jogo que eu sei, canastra. Aqui eu tenho uma trinca de ouros, né? Posso pifar aqui. A gente já sabe disso, né? A gente já sabe da onde a gente tá vindo. A gente já sabe que tem aqui desgaste, medo, insegurança, desvalorização, escassez, falta de grana, falta de merecimento, talvez aqui pessoas muito presas a relacionamentos que não davam em nada, mas também não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, não tinham recursos, e recursos não é só financeiros, apesar de ser naipe de ouros, mas também ajuda, mão de apoio, enfim, o que for. Tá? Até o 5 de ouros me remete também a uma falta de desvalorização de ti, então eu não consigo sair dessa história porque eu ainda estou dependente nisso. Eu tenho muita carência, eu ainda estou apegado, logo eu não consigo partir, logo eu estou aqui olhando o que eu desejo, mas eu me sinto despreparado para
ir em busca do que eu desejo. Só que a postura muda, tá? Para algumas pessoas a postura muda. Para outras, estão ainda esperando no portão que esse portão aqui, ele se abra. Ele não vai se abrir sozinho. O movimento é teu, tá? Assim, não tem muito floreio, as coisas não vão vir assim por caindo do céu. As coisas vão ir quando a gente resolve enfrentar as coisas de frente, certo? Hoje o tema da história toda aqui foi responsabilidade. E aqui tô falando da minha vida pessoal. Tá? Responsabilidade. Eu não preciso entrar em detalhes, mas responsabilidade. Quando a gente não assume responsabilidade, e é por isso que eu tô aqui, porque eu sou responsável por todos os vínculos que eu criei com vocês, eu sei que vocês gostam dessas leituras, assim como eu também dependo muito de vocês, porque não é questão de trabalho financeiro, mas não é só isso, né? Mas também porque eu preciso dessa troca. Então, a responsabilidade de estar aqui hoje é sobre isso. Então, eu me responsabilizo, apesar de todas as circunstâncias, eu estou aqui. Porém, eu deixo ir aqui. Vamos voltar para o jogo, tá? Eu sou responsável pelas coisas, então eu preciso agir. Eu não posso simplesmente fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Entende? Eu assumo as responsabilidades da minha vida e eu vou praticar isso, colocar em ação, ir à luta. Brigar pelo que eu quero, passar pelos obstáculos, passar pelas dificuldades do dia, mas a gente está aqui, firme e forte, e é dessa forma que o teu jogo vem te trazendo, mostrando da onde tu tá saindo ou aonde tu tá, mas tu deseja sair. Se tu tá aqui ainda, tá? O que acontece? 8 de copas, eu preciso deixar ir. É uma carta que fala assim, gente, isso aqui eu até gosto, eu já estou até acostumada a viver aqui em concessão com algumas coisas. Eu já até me acostumei a passar trabalho. Eu já sei até como é que é a manobra do meu cartão de crédito. De faz isso, faz aquilo, faz todo aquele jogo, que quem passa trabalho aí sabe muito bem do que eu estou falando, para fazer pagamento, tá? Para cumprir os compromissos. Porém, deixando ir, eu preciso sair dessa história. Não dá mais, eu já estou acostumada com isso, eu já estou acostumada com essa escassez, eu estou acostumada aqui a viver com pessoas que não me valorizam, eu estou acostumada aqui a viver diante do caos, diante da falta, mas eu entendo que isso não é para mim e eu vou sair dessa história, entendeu? É isso aqui, eu estou indo, eu estou partindo. Então, depende muito da onde tu tá, e eu vou abrir muito porque a leitura é coletiva e eu quero que todo mundo, o mínimo que seja, saia contemplado daqui, hoje. Porque o meu esforço de estar aqui hoje, ele tem que valer a pena, entendeu? Para que todo mundo saia daqui pensando hoje, pensando no que eu estou preso, no que ainda está me limitando, o que ainda está fazendo eu sentir medo, o que ainda está fazendo eu me sentir desvalorizado, por que eu estou nessa situação, por que eu estou nesse relacionamento que não me valoriza, por que eu estou nesse trabalho que não me deixa crescer, por que eu estou nesse trabalho que não faz aqui eu crescer, por que eu estou com medo de crescimento, por que eu estou com medo de sucesso, por que eu estou com medo da prosperidade, da abundância. Porquês, tá? Eu tenho um livro que fala assim, o título, né? Comece pelos porquês. É a forma mais inteligente da gente resolver os problemas. Comece pelos porquês. Vamos começar o jogo agora. O Hierofante, né? A Imperatriz e o Mago. Nós temos 3 arcanos maiores na mesa. E não é à toa que eu trouxe o Osho para cá, né? Por quê? Porque 3 arcanos maiores na mesa, meu povo, é algo que não é do cotidiano, é algo que é muito mais profundo, que exige mais análise, exige mais reflexão também sobre essa história que está aparecendo aqui diante da gente hoje. Mas assim, Cris, eu preciso entender coisas que para eu sair desse lugar que eu não consigo entender hoje, que sai da minha alçada, que não é... Eu não consigo enxergar, eu não consigo alcançar as coisas. E o Hierofante aqui, ele vem trazendo a não materialidade. É uma carta que não tem imagem, ela é vazia. Quando
essa carta ela chega aqui na mesa, ela vem te trazendo para reflexão de que existem coisas que não estão voltadas só para o material. Aqui saiu 3 cartas de ouros da matéria, uma trinca de ouros. Não está só relacionado à matéria, não está só relacionado a perde-ganha, material. Enxergue além. O enxergar além é enxergar o vazio, que essa carta fala sobre vazio. Vazio. O que é? Se tu olhar no teu íntimo, o que tu enxerga? O que tu enxerga dentro de ti? Que não é material, que não é monetário, que não é dinheiro, que não é matéria. É algo que a gente fala todo dia aqui, que é superior a qualquer outra coisa. A tua potência, quem tu é, o teu valor, a tua essência, o que tu pode nutrir, o que tu pode doar, o que tu pode receber. O doar e receber aqui está totalmente desregulado, porque tu tá te colocando em lugares pequenos. Agora, quando tu entende quem é essa imperatriz aqui, e eu estou falando para mulheres e para homens, isso aqui não existe gênero, tá? Esses dias falaram, só fala para mulher, não, é o arquétipo, não tem gênero o tarô, tá? Então assim, eu entendo que eu sou uma potência criativa, eu entendo que eu sou uma potência geradora de abundância, de prosperidade, de riqueza. Logo, eu consigo lançar o que eu desejo. Tudo é como um bumerangue, vai e volta. O que está voltando? O que tu tá parando aqui desse bumerangue? É essa escassez, essa desvalorização ou é a riqueza? As coisas precisam mudar nesse sentido. Mudar em que sentido? De posicionamento, de postura, de se olhar no espelho e enxergar quem tu é, qual é o teu valor. Se as portas hoje estão fechadas para ti, abra essas portas. Entende? Te coloque diferente, tenha postura diferente, entenda teu valor. Hoje, essas cartas elas vêm falando assim, o mago. Tu não precisa mais de nada, tu não precisa de mais um cursinho, tu não precisa de mais uma faculdade, tu não precisa de mais nada, tu já tem tudo que tu precisa para se tornar essa pessoa abundante. Tu já tem tudo que tu precisa, o mago está falando disso, organize a tua mesa, as ferramentas já estão aí disponíveis para ti. Comece com o que tu tem e depois tu vai ajustando o processo. O mago ele transforma a realidade, o mago ele é um alquimista. Então ele pode e tem o poder de iniciar coisas, é o número 1. Iniciar coisas. Para que tu consiga avançar. Aqui vem falando existência. E quando a gente está falando de olhar para a não materialidade, olhar para dentro, é olhar a tua existência como uma pessoa encarnada no plano material, porém é um espírito que tem muitas vivências e que pode sim trazer essas bagagens quando tu te silencia, quando tu consegue te conectar com a tua verdade, com a tua essência. É fácil? Não é fácil. É assim, como se fosse uma receita de bolo? Não. Tu tem que te encontrar. Aonde que tu vai te encontrar? Nesse vazio, nessa não materialidade. Isso aqui não existe, gente. Isso aqui a gente não pega. Isso aqui eu não posso dizer, vai lá e compra na farmácia e compra no supermercado. Não, isso aqui não tem para vender. Não existe, está dentro de ti. A tua fé, o Papa, a tua espiritualidade, a tua fé, tu é o teu próprio gerador de abundância, de prosperidade e tudo que tu deseja na tua vida. A Imperatriz ela fala sobre isso. A Imperatriz ela traz aqui a questão
da abundância, da nutrição, da prosperidade, da certeza de que as coisas aqui não faltarão para ti. Mas tu precisa encontrar esse elo perdido. É super difícil, gente, Porém, se eu fosse dar um conselho de tudo assim de experiência que eu já tive na minha vida, e que não foram poucas, apesar de eu não ter 50 anos ainda, né? Eu acredito que eu já tenho bastante experiência para uma pessoa que ainda não tem 50 anos, tá? Porém, de tudo que eu já vivi na minha vida, a experiência que eu mais tiro, tá, de tudo isso, assim, o ensinamento que eu tiro de tudo isso se eu tivesse começado o que fosse com algumas coisas que eu tinha, mas com um empoderamento de alto valor, as coisas poderiam ter sido diferentes. Por quê? Lá atrás, eu ia dar, tô falando de eu, tá, eu ia conseguir dar limites para algumas situações e pessoas que eu não soube dar limites, porque eu me encaixava em lugares para ser aceita, para ser amada e para ser, sei lá, fazer parte daquilo ali. Entendeu? Eu vou te dizer, é muito melhor estar sozinho, nesse vazio aqui e tu te encontrar por ti mesmo, do que tu tá rodeado de pessoas que são pessoas avarentas. Tá? Escolha partir. Escolha partir. 8 de copas. O que tá te prendendo aqui? Essa carta, ela fala, quando tu decide sair desse lugar, tu começa a evoluir. Não só espiritualmente, mas também materialmente. Podemos encerrar aqui? Eu sabia, tarô de Osho, a coisa vem, né? Vem, não é pouca. Bora lá. O que a gente tá falando aqui para capricornianos? Leitura bônus, gente, sério, é muito diferente. Deixa o like se tá gostando, tá? Deixa teu comentário. Deixa um emoji, não quer comentar nada, não quer se expor, não fala nada. Deixa um comentário, já é um emoji, já tá bom. Porque isso ajuda o engajamento, tá? E vocês não perdem essas leituras. Porque realmente elas são diferentes, eu não sei o que é. Porque assim, ó, no cansaço que eu tô hoje, entregar uma leitura que eu tô vendo que ela vai ser profunda, é muita força. Vamos lá. Capricórnio. 2 de ouros. A força. Mais uma. A Imperatriz novamente. Eu preciso dizer para vocês que a Imperatriz 2 vezes na carta, não, na mesa, não é qualquer coisa, tá, gente? Não é qualquer coisa. Reveja os lugares que tu tá vivendo, o que tu tá aceitando. Reveja a tua postura, reveja os teus valores, tá? Por mais dificuldades que tu possa ter durante o dia, tá? Tu precisa ter o mínimo de autoridade sobre a tua vida, de controle. E o controle não é aqui resistência de segurar coisas, não. O controle é eu consigo domar as minhas feras, eu consigo domar os meus leões. Logo eu entendo a força interior que eu tenho. E vamos pegar de exemplo hoje, já que eu trouxe, né? BO aqui, ó, 2 de ouros. BO acontecendo o dia todo. O dia que parece que tudo que acontecia tinha alguma coisa para resolver extra, a mais. Cansativo, né? Mas, eu nem sei que horas são agora, mas já passaram das 8 tranquilamente da noite. Eu tô gravando esse vídeo agora, ele já vai no ar agora para vocês, tá?
Porque eu domo. Eu sou autoridade sobre mim, sobre os meus BOs e sobre o meu trabalho. Eu não vou deixar a peteca cair. Por mais que hoje eu estivesse com vontade de tomar um banho e me deitar, não. Para descansar, eu tô aqui. Porque eu controlo, eu domo as dificuldades. Porque eu sei que eu sou a fortaleza e eu sei o que eu posso vir aqui e entregar. Entende? Então é isso, por mais dificuldade, e eu tô me trazendo de exemplo, e gente, assim, ó, sinceramente, não achem que eu tô aqui desabafando, não tem nada, tá tudo certo comigo, tá tudo certo. Eu tô me pegando como exemplo, às vezes as pessoas olham pra mim e dizem, nossa, a Cris tá estressada, nossa, a Cris tá... Não tô nada, tô tri bem, porque se eu tivesse mal eu não estaria aqui, tá? Pra comer de conversa, né? Se eu tivesse muito ruim eu não estaria aqui. Tá tudo certo, né? Mas é um exemplo para que fique mais humanizada a história, porque senão fica muito no campo das ideias. Tem que melhorar, Não, vamos trazer um exemplo real. Eu não me importo de ser o exemplo, às vezes, quando cabe. E eu não tô falando de mim, entendeu? Quem tá achando que eu tô falando de mim, tá vendo o jogo totalmente errado. Entendeu? Eu não tô aqui desabafando, não tô fazendo nada, eu tô me pegando como exemplo para que tu entenda que eu sou exatamente como tu, de carne e osso, que também tem problemas, que também tem dias difíceis, né? E exatamente, essa carta aqui fala disso, te posiciona, faça tuas escolhas. Eu podia hoje ter escolhido não estar aqui, mas eu domo as minhas dificuldades e eu venho para cá corajosamente para assumir a responsabilidade que eu tenho com vocês. Então, assim, todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem problema, todo mundo tem. Mas não escolha a parte ruim, não escolha a parte onde tu fica na escassez, não escolha a parte onde tu fica na falta de crescimento, não escolha onde tu tenha que te fazer concessões para ganhar alguma coisa. Entendeu? A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Vai que toda essa confusão, hoje esse vídeo aqui, ele estoure, entendeu? E o YouTube entregue ele para, sei lá, vai ser um dia muito maravilhoso para mim. Mudou toda a eu mudei minha postura e mudou todo o meu dia. Entende? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é vir entregar a leitura. E aqui a Imperatriz, ela vem falando assim, assuma teu poder. Coloque no mundo o que tu quer colocar, bote teu bloco na rua. Bote teu bloco na rua. Não te prenda a lugares aonde tu não vai crescer. Não te iluda com isso, não te iluda com caminho fácil. 7 de copas falando sobre isso. Carta de ilusões. Não te iluda com caminho rápido. Não te iluda com coisas que brilham muito. Entende? O que mais que tem aqui para Capricórnio? 3 de paus. Aí eu começo a gostar, né? Porque o que acontece aqui? Quando tu assume essa imperatriz e tu senta no trono dessa imperatriz, automaticamente tu começa a ver as possibilidades na tua frente. Por quê? Tu diz, olha, as coisas não eram bem como eu imaginava. As coisas não eram bem como eu imaginava. As coisas as coisas podem ser diferentes, elas podem ampliar, elas podem crescer, elas podem me trazer aqui expansão, crescimento, e muito aqui no jogo, e muito. O 3 de paus, o 3 de ouros, a imperatriz, que é o número 3, tá? Então existe assim, apoio, crescimento, projetos aqui sendo lançados e tendo um retorno muito positivo, tá? Movimentações aqui para Capricórnio, aonde tu consegue evoluir, crescer, tá? Fazer as coisas se movimentarem. Se as coisas estão paradas na tua vida, eu vejo que essa postura traz um movimento, essa postura traz paixão por coisas e principalmente essa escolha que tu faz de não ficar preso atrás de uma grade. Essa escolha, os enamorados aqui, tá falando de escolhas. Essa escolha que fala, esse lugar aqui não dá pra mim, é muito pouco, não é isso que eu quero. E aqui eu não tô falando de ambição, não tô falando de fortuna, não tô falando de nada disso. Eu tô falando do teu sentir, daquilo que a gente não pega.
daquilo que a gente não compra. Traz um equilíbrio, traz um senso de justiça. A justiça está aqui. É como se tu entendesse que as coisas também são justas para ti e tu indo em busca dessa justiça, das coisas direitas, das coisas equilibradas, daquilo que realmente é teu por direito e ninguém vai te tirar. Mas tu tem que ir em busca disso, Capri. Tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Isso eu descobri na minha maternidade, tá? Tudo se dá um jeito, tudo, enfim, tudo se adapta, é uma coisa muito louca, tá? Da forma que eu vivia e da forma que depois que a minha filha veio, e hoje como é minha vida como mãe solo, as coisas se dão um jeito. Tá certo que às vezes fica a ponta solta. Hoje foi um dia que esse vídeo aqui era pra ter saído cedo, não saiu, mas ok, tá tudo bem, eu vou me martirizar por causa disso? Não, entendeu? A gente precisa também relaxar em relação a isso. A gente precisa também entender os nossos limites e não se cobrar tanto com essa rigidez da força aqui. Então, não seja também o teu carrasco, achando que tudo tem que ser perfeito, porque não vai ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender. Entende? Nós estamos aqui para aprender. E é dessa forma que a gente vai aprender. Crescimento, expansão, tá? Através das tuas escolhas aqui e do teu posicionamento, as coisas podem mudar na tua vida bastante, tá? Deixa eu tirar aqui mais carta aqui, que eu quero ver o que vem aqui depois dessa história aqui. Me traz mais complemento aqui, tarô. E traz mais complemento aqui do que a gente tá falando. Mais aqui. Muito arcano maior na mesa, né? Muito. O que a gente tá falando aqui? O pendurado. Enxergar as coisas pelo um outro ângulo. Enxergar as coisas de uma outra forma, trazer consciência para isso que tu precisa finalizar, a morte, para essa postura, para isso aqui que tá ainda muito forte aqui. Esse 5 de ouros não dá, gente. Não dá para ficar vibrando nele por muito tempo. A gente aprende, a gente sai. Deixando ir, deixe ir a culpa, a mágoa, o ressentimento, a sensação de que nada é justo para ti, que as coisas não chegam. Olhe pelo um outro ângulo. Existe aqui, inclusive, parcerias, oportunidades. O mago está falando sobre isso, que já tem recursos disponíveis para que tu saia dessa história, que tu vire as costas, que tu feche as portas e tu não abra mais isso aqui. Existe uma transformação aqui, transformação, as de ouros, uma transformação que traz oportunidades. Escolha encerrar esse ciclo, escolha mudar a tua postura, escolha fazer e ser diferente, tá? O imperador traga ordem, traga organização, traga comando para a tua vida. Assuma isso aqui fala de responsabilidade também, que a gente estava falando lá no início. A carta da lua tem muito arcano maior aqui, né? A carta da lua falando dos teus medos ainda, das tuas inseguranças, porque tu não enxerga. Tá vendo? Ela tá com uma mariposa ali, ó, nos olhos. Tu não enxerga isso. Isso tu teme, mas tu precisa crer. A fé, a gente crê primeiro. A gente faz a oração. Depois a gente espera, entende? É isso, a gente precisa... O Papa, ele tá falando muito do espiritual aqui nesse jogo. A Lua traz essa questão da intuição muito forte. Então, assim, por mais que hoje tu não enxergue as coisas, creia que é possível. Creia, faça a tua parte, saia de situações, olhe pelo um outro ângulo. Tudo se dá um jeito, existe oportunidades aqui para ti.
tá? De construção, de reconstrução, o imperador. Mais uma. Olha aqui, Rainha de Paus. Rainha de Paus com 2 vezes a imperatriz, eu nem sei o que eu vou falar, porque é uma mulher totalmente independente, que assume a sua postura, a sua independência, a sua criatividade, a sua abundância. Ela vem com um girassol gigante na mão, né? É uma carta muito abundante, desde que tu assuma com consciência essa tua mosquito aqui. Tu assuma com consciência a tua identidade. O quinto que eu já disse, coloca teu bloco na rua. Não tranca isso. Entende? Vamos supor, tu quer fazer um projeto aí e começar a vender no digital. Faça vídeo. Entende? Qual o problema? Quanto mais a gente tenta ser perfeito, mais a gente erra. Tá? Lá no início, eu tava falando para uma cliente essa semana sobre isso. Um atendimento que eu tava fazendo. Lá no início, eu queria ser perfeita, sabe? Tudo certo, tudo... Gente, não andava. Hoje em dia, eu consigo atender mais as pessoas, tem muito número, claro que o volume aqui aumentou muito, né? A procura é muito grande. Mas, se vocês notaram, é uma coisa que eu não conseguia fazer, era vídeo se a minha unha não tivesse pintada. Eu ficava, tipo, nossa, insegura, porque eu vinha de uma fase da vida toda que eu sempre gostei de fazer minha unha, eu gosto de fazer, só que eu não tenho mais tempo. E a vida foi feita de escolhas, ou eu fico aqui atendendo vocês e atendendo a minha agenda, que é uma procura muito grande, ou eu faço a minha unha. Então não vai ter perfeição. E não é por isso que eu tô deixando de entregar, não é por isso que vocês não se conectam comigo, não é por isso que vocês deixaram de gostar das minhas leituras, não é por isso que a minha agenda, entendeu, parou. Não, ao contrário disso, ela multiplicou. E não é por causa da minha unha, então, entende? É isso. Não coloque nos miúdos coisas que não fazem mais nenhum sentido. Assumir uma postura, assumir uma identidade, assumir um papel aqui de autoridade, que é o que o imperador e 2 vezes a imperatriz vem aqui na mesa, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que os recursos que de repente, tu julga que são limitados hoje para ti. Porque aqui existem recursos, existe recomeço, existe oportunidades, existe apoio, pessoas podem ajudar, existem ferramentas, inteligência, principalmente, tá? E muita, por sinal. Só que tu precisa aqui enxergar as coisas de uma forma diferente. Não ter medo. A lua fala sobre o medo, sobre a insegurança. Imagina se eu deixo de fazer essas leituras aqui por insegurança da minha unha não estar pintada. Olha só que chega a ser ridículo. Hoje, eu pensando sobre isso, chega a ser ridículo. Porque o que é uma unha feita de tudo isso que eu já trouxe para vocês aqui? Entende? De todas as transformações que já aconteceram e estão acontecendo, as fichas caindo, as pessoas, todo dia eu recebo um relato diferente, todo dia uma coisa, pessoas chegam até mim falando que as leituras estão ajudando de alguma forma. Seria muito egoísmo da minha parte, ou vaidade, ou insegurança, sei lá onde é que eu ia classificar isso. E eu falo isso porque justamente foi uma dificuldade para mim lá atrás. Se eu conseguir fazer, olha, eu torço para ter um horário, gente, para conseguir um horário, mas eu não consigo. Eu tô finalizando aqui os meus atendimentos todo dia, 11h30 da noite, todos os dias. Eu acabo moída, cansada, tá? Mas como eu falei, né, a vida é feita de escolhas e a gente tem responsabilidades. E é isso, tá? Então, assim, trouxe bastante exemplo meu, não levem nada assim pra achar que eu tô ruim, que não tem nada a ver com isso, tá? Eu sou super bem, eu tô super bem, eu só tô cansada hoje, porque, matar um leão por dia aí não é fácil, eu acho que hoje veio uns 2 ou 3 aí pra mim, mas tá, estão todos mortos, tá? Eu sobrevivi, tá bom? Não se preocupem comigo, pelo amor de Deus, foi coisas do dia a dia mesmo, tá? Mas que chega a um ponto que cansa, né?
Mas então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu vou tirar aqui, porque hoje, né, vim desse jeito pra cá. Sentei e abri o tarô. Vamos ver conselhos aqui. Não, eu sentei aqui hoje e quando eu pensei que eu tinha que abrir o Lenormand. Vou fazer isso. E depois eu vou tirar um conselho. Hoje, já que eu tô aqui, vamos fazer esse negócio bem feito. Deixa teu like, te inscreva no canal, é importante. Tá bom? Ativa o sininho de notificações. O clube de membros tá bombando, tá? A leitura essa semana foi uma coisa de louco que aconteceu lá. Quem tá lá, viu. Quem tá lá, viu. Claro que lá o pessoal tem uma entrega diferente, né? E essa semana foi a prova disso. A última leitura foi a prova disso, assim, da sincronicidade dessa mesa. Bom, olha aí, eu preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, tá? A estrela, uma carta super espiritual, né? Uma carta de proteção, de guiança, tá? O sol, então carta muito positiva, ensolarada, caminhos abertos, e eu sinto isso, tá? Apesar da leitura ter começado meio tensa, não, eu vejo que se tu faz a movimentação certa, os caminhos se abrem muito facilmente, inclusive, tá? Tá fácil isso aqui. Não é, tá difícil sair dessa história aqui, tá? Disso aqui, mas depois, quando tu... É que nem... Sabe, a gente fala assim, nossa, fui picado pelo aquele negócio, tipo, gostei daquilo ali, uma coisa assim. É isso, depois que tu pegar o gosto disso, tu não vai mais querer sair desse lugar, tá entendendo? Porque tu começa a se tornar cada vez mais fica mais próximo de ti, isso é muito maravilhoso, entendeu? Te dá segurança. Dá segurança pra vir aqui falar da unha, entendeu? É isso. Quem entende as coisas, entende? É isso, é muito mais. Isso aqui, gente, é muito mais do que a matéria, é muito mais do que a minha aparência, é muito mais do que qualquer outra coisa. E aqui vem falando assim, a estrela, tá? Primeiro eu vou começar por aqui, tá? A nuvem, que é no fundo do maço aqui. A nuvem, no Lenormand, ele representa coisas nubladas, nebulosas, que tu não enxerga, entende? Então tu não tá enxergando bem, é choro, é tristeza, e é justamente essa fase que eu vejo que vocês estão aqui, tá? Então o Lenormand e o tarô, eles estão bem conversando, bem direitinho, assim. Então, assim, aqui tá falando assim, né? Esse aqui é o Lenormand dos Pretos Velhos, tá? Filho, a tempestade vem, mas não dura para sempre. Tenha calma e espere o vento tirar as dúvidas. Tem muita dúvida aqui, 2 de ouros, os enamorados, eu vejo que tem. Mas tu vai conseguir ter clareza mental, até porque o sol tá aqui clareando isso. E a estrela. Quando eu falo da estrela, a gente vai pro Hierofante, que eu tava falando, esse jogo ele tá muito espiritual. A tua fortaleza é espiritual aqui. Entende? Tu tá doendo porque tu tá lutando sozinho. Tu tá doendo porque tu tá lutando sozinha. Tem coisas que tu não luta sozinha. Tem coisas que tu entrega na mão. De Deus, da espiritualidade, do teu orixá, do teu anjo da guarda, do teu guia, do arcanjo Miguel, sei lá do que é que tu reza. Entendeu? Mas é isso. Não luta sozinho. É difícil. Dói. Cansa. Sangra. O céu tem muitas estrelas, mas cada uma brilha no seu tempo. Confie no seu caminho. A estrela lá vem falando, confia no teu caminho, tu tá fazendo a coisa certa, tu tá no caminho certo, tu não tá em caminho errado. Crê, é uma carta de esperança, é uma carta de cura, de esperança, de dias melhores, de proteção espiritual. O sol. Não há escuridão que resista ao brilho da verdade. Seja luz e o caminho se ilumina. Seja luz é a imperatriz 2 vezes aqui e a rainha de paus.
A luz é a tua identidade, a luz é o teu poder pessoal, que só existe uma na vida, nesse mundo todo que é o teu. Não existe ninguém igual a mim. Não existe ninguém igual a ti. E essa é a tua força. Essa é o teu poder. E o homem aqui, né? O homem se conhece não pelo que tem. Olha aí, gente, eu nem sei o que eu vou falar mais. Mas pelo que carrega dentro do peito. Tô com vontade de chorar agora, não vou, tá? Porque quando eu tava falando que esse jogo aqui ele não é material, ele não é material. Ele não é, a vida não é sobre a matéria. Só vai conseguir virar o jogo quando tu entender isso. Quando tu entender a potência que existe dentro de ti. Entendeu? Alegria, abundância, prosperidade, transbordo, de transbordade, de felicidade, de abundância, de alegria. Tá tudo aqui nesse jogo. Tá tudo aberto, tá tudo disponível para ti. Não duvida. Não duvida disso. Nem um segundo. Certo? Conselho final. Conselho final. Caiu muitas cartas. Conselho final. Capricórnio. O ego. O diabo. Tá? E a torre. Cartas pesadíssimas, né? A torre e o diabo pra fechar. Eu vou ter que tirar mais uma, né? Não vou deixar assim, né? Mas o diabo, aqui o ego, ele vem falando do quê, tá? Eu vou ler. Falsa sensação de aprisionamento. Ou seja, tu não tá aprisionada. Certo? Está sendo excessivamente focado nas coisas materiais. E eu disse que o jogo não era material. O diabo, ele é material. Então tu tá preso às coisas da matéria. Entende? Pensamentos negativos e baseados no medo. O medo vem com a lua também. Então quando tu tiver medo de avançar, tu não consegue acessar. E a torre, ela vem falando, né? É um acontecimento importante, sim, porque a torre ela vem desestruturando, ela vem quebrando padrões. Essa torre é que ela quebra padrões internos, ela não é algo que vem acontecendo na tua vida, não. Eu quebro padrões de ego, eu quebro padrões de pensamentos, de posicionamento. E é esse o conselho do tarô. E é 2 arcanos maiores de peso para conselho, Capri. Não é qualquer coisa, tá? É uma revelação poderosa. Se revela, leva à mudança, ou seja, a mudança que tu deseja, ela vem quando tu quebra esses padrões de medo, de aprisionamento, de tudo isso que está te limitando. Momento de levantar voo, é exato, sabe? Existe aqui ali na frente, algo que te tira desse sofrimento, 3 de espadas, que te tira dessa tristeza, desse choro. Agora eu tô sentindo pessoas chorando nesse momento, inclusive, tá? Tristeza, decepção, sensação de traição, de raiva, de culpa, de rancor, de tudo junto, misturado. Mas, tá? Mas as coisas ficarão melhores daqui pra frente. Tá? Olha aí, eu nem vou falar mais, tá? As coisas ficarão melhores daqui pra frente. O que vem aqui? O louco, uma nova jornada. Dá um salto de fé e confie nas coisas. O sol e a imperatriz. O sol e a imperatriz. Gente, a imperatriz 3 vezes no jogo. O que o sol clareando, dizendo, tu consegue enxergar isso que tu precisa quebrar. Tu consegue enxergar
claridade está disponível para ti quebrar esses padrões aqui, tá? O Sol, ele vem trazendo abundância, ele vem trazendo desfecho feliz, ele vem trazendo alegria, caminhos abertos. O Sol tá 2 vezes no teu jogo, no Lenormand e no Tarô. Ou seja, não tem nada aqui que tá negado para ti. Tá tudo disponível para ti. Entendeu? A Imperatriz, abundância infinita, dê luz aos seus sonhos, cuide de si, te nutra, te alimente, sabe, te acolha. Existe uma abundância, isso aqui é uma abundância, uma criatividade gigante. Aqui quem tá botando projeto no mundo vai ter muito sucesso. Quem tá lançando coisas aqui vai ter muito sucesso, tá? Não tenha medo, não te aprisione. Se não der certo, volte e faça de novo, não desista. Eu já falei aqui para vocês, eu fiquei aqui no YouTube, eu fiquei 1 ano e meio sem ninguém ver esses vídeos. Eu fiquei 1 ano e meio sem nada, sem curtida, sem nada, muito pouco, mas assim, ó, muito pouco. As pessoas falam, o que tu tá fazendo aqui? Larga isso aí de mão. Eu sabia do meu propósito. E quando a gente sabe disso que tá dentro da gente, ninguém, olha, não sei, né? Eu sou suspeita para falar. Porque eu tenho resiliência para dar e vender, tá? Na minha vida. E eu sei que tu também tem. Capricorniano é muito resiliente. Tá na hora de olhar para tua potência. Tá na hora de tu pegar esse poder desse Sol e dessa Imperatriz, que não é pouca coisa, e quebrar essa torre, esse diabo. Padrões, crenças, limitações, medo, insegurança. Não dá mais, tá? Não tem mais espaço para isso, certo? Deixa eu tirar um salto de fé, o louco, né? Um novo ciclo, né? Siga os seus sonhos, oportunidades inesperadas surgindo, novo ciclo, abundante, próspera. Capricórnio, vamos lá. Já deixou teu like? Olha aqui. Eu não me importo com o que as pessoas falam sobre você. Sei exatamente o que há em seu coração. Seu momento chegou. É hora de evoluir. Sei quando enviar exatamente aquilo de que precisa. Não desista. Prepare-se para o que está pedindo. Sua manifestação está chegando e você merece. Tem dúvidas que tu merece? Coloca aqui. Quem chegou até agora aqui vai ter que botar: eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Tá? Porque se tu tá até agora aqui é porque tu tá muito comprometido contigo. Se tu chegou até aqui agora é porque tu é muito responsável. Isso já é um motivo de orgulho, tá? Quase 50 minutos de vídeo e tu tá aqui ainda escutando esse tipo de assunto, que não é todo mundo que gosta, é porque tu tá muito comprometido com a tua mudança. E a tua mudança já chegou. A tua mudança já está acontecendo. Eu sou merecedor. Tá bom? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Desculpa a demora, certo? Mas eu tive que matar uns 3 leões hoje, todos mortos, tudo certo, no lugar. Ai, ai. Agora eu vou descansar, tá bom? Beijo, até mais.